Terceira parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, Tânia, dia 6 de Tishrei, na Epístola Sagrada Rebbe, capítulo 20, que abrange questões profundas. Na ciência cabalística, na composição dos mundos, como descreve o Arizal. Então nós já tínhamos visto nos dias anteriores que efeitos divinos são chamados divinos porque eles conseguem criar. Criar quer dizer que a criatura não percebe seu Criador como algo definido. Ele pode até concluir que ele é criado por alguém maior, mas a grandeza do ser maior foge da sua capacidade de apalpar. É grande demais. Então, na parte de hoje diz o seguinte: eis que, depois de todos os preparos e planejamentos, o primeiro surgimento de uma criatura que percebe a si como algo e ao seu Criador como imperceptível, transcendental, são os chamados assim, os tais chamados vasos ou instrumentos dos 10 brilhos desse Sefirot, do mundo da criação, formação e ação. Isso é vasos. Quer dizer, moldes, pelos quais flui uma energia divina neutra. E quando ela flui por lá, juntando-se o molde com, quer dizer, a regra, digamos assim, a regra e a energia sobre a qual vai vigorar a regra. Então a regra é o instrumento, é o vaso. E a energia neutra, todo poderosa, na verdade, flui por dentro, adequando-se à regra, limitando-se para a regra, e com isso produzindo um efeito limitado. Limitado, então ele é percebido como algo específico. E também, diz o Rebbe, também as energias que fluem têm nelas alguns tipos. Então, as energias que fluem da dominação Nefesh e Ruach não são de nível neutro, infinito, todo-poderoso. Já são luzes ou energias preparadas, predispostas para uma função limitada. Acaba que tanto as regras, todas as regras abaixo do mundo da emanação são regras, vasos, instrumentos limitados que sentem-se algo separado do seu Criador. E também as energias que fluem por dentro delas têm alguns tipos. Tem o grau Neshama, que é a divindade. O grau Neshama, no linguajar comum, o Neshama é o todo da alma. Mas no linguajar cabalístico, o Neshama é um departamento. E esse departamento é divino, quer dizer, impalpável para a criatura onde ele opera. Ele, o Neshama do ser, cria duas escalas de luzes, de energias, denominadas Nefesh ou Ruach, Nefesh ou inferior e Ruach acima dele, que são criaturas. Então, o Neshama é aquela parte de Deus que age para esta alma, digamos assim. A parte perceptível para a criatura da sua alma vai ser Nefesh ou Ruach. Se tivesse revelado nele a Neshama, o nível Neshama da alma dele, ele sentiria-se fundido em Deus, ligado em Deus, não algo separado.
Então, mas aqui tem que dividir uma coisa. Quando falamos sobre os vários instrumentos das 10 brilhos dos mundos, criação, formação e ação, não se trata de uma pessoa, de um animal, de uma criatura específica. Se trata da estrutura do mundo. Então, eu falo que o início, os primeiros seres que vieram a existir separados, são a estrutura dos mundos. Produzida, formada por regras, que são instrumentos, vasos, limitações, que sentem-se separados do Criador. E também, quando surge uma criatura, nesses mundos, tem que dividir os componentes da criatura entre a parte divina dele e a parte que gera a interface criada, que é chamada Nefesh Ruach, que já é separada da parte criadora. Quer dizer, cada um de nós, na verdade, somos parte de Deus. A essência de nossa alma sente-se parte de Deus, age em nome de Deus. Tanto é que ela cria algo do nada, uma sensação de existência que não entende sua origem. Essa sensação vai ser Nefesh se a pessoa servir a Deus muito, muito, capaz que ele passa a sentir amor e temor intensos a Deus, valorização intensa de Deus, que seria a manifestação do seu Ruach. Mas a sensação nativa do ser humano é Nefesh, revelação de Nefesh. E o Ruach não está revelado, está oculto em potencial de revelação. Mas para Neshama se revelar na criatura, é só em pessoas eleitas, que Deus escolheu iluminar o mundo com sua santidade. Essas pessoas, diria-se que eles não se sentem exatamente que nem os demais. A valorização deles a Deus é tão absoluta que eles não valorizam o seu lado de separado de Deus. Enquanto os demais, o máximo que alcançam é valorizar também a Deus, mas não somente, mas não que ele seja a única coisa valorizada na vida deles. Eu digo valorizar, não é questão que eles não vão escolher em Deus sempre que precisar. Se trata de instinto. Toda pessoa natural tem um instinto que valoriza o seu aspecto criado. E uma pessoa que é Neshama, pelo que se entende aqui, vai valorizar apenas, somente, exclusivamente, sua parte ligada ao Criador. Seu reflexo como criatura, para ele vai ser apenas um efeito colateral da sua existência verdadeira que ele realmente percebe. Mas isso aqui é coisa para grandes justos. E Deus deu a Torá no mundo onde a maioria das pessoas não é justo desse nível. Então eles têm a função deles como influenciadores, fatores de ajuda para os demais, para que eles possam servir a Deus, apesar de serem pessoas menos iluminadas ou mais desconhecidas, que sentem a criatura como algo. Isso aqui eu saí um pouco do assunto para detalhar mais sobre a questão aqui na Nefesh Ruach. Então aqui tem essa definição. Se algo é divino, ele pode agir na limitação e ainda é chamado divino enquanto ele percebe que a existência limitada é só um efeito colateral. Enquanto ele pode criar esse efeito e o efeito tem a consciência e ele não consiga apalpar o seu causador, o seu criador. Isso que é divino. Divino é o fator de criador que faz criatura. Desconhecida. Não conhece a sua origem. Isso aqui é chamado... Então, quanto à estrutura dos mundos, que são as regras da natureza dos mundos, se enumera os efeitos criadores
em 10 por mundo. Claro que tem depois mais detalhamento nisso, mas a estrutura básica de cada mundo é 10 sefirot, 10 brilhos padrão. E quando se faz 3 mundos, criação, formação e ação, então são 30 vasos, 30 instrumentos operados pela realeza da emanação, quer dizer, o grau que planeja como Deus vai reinar sobre, ele planeja e executa, o grau que planeja e executa em nome de Deus a sua soberania sobre seres que sentem-se separados, que sobre isso decai o nome realeza, como explicamos adiante no capítulo. Então a realeza, o poder de Deus de reinar sobre súditos separados que não entendem a grandeza do rei, inclui criar eles. E a primeira coisa que ele cria são 30 instrumentos que fazem 10, cada 10 deles fazem um ambiente separado chamado criação, formação e ação. E além disso, diz aqui o Rebbe, mesmo no mundo da emanação, onde é o mundo do planejamento, existe uma plataforma superficial que não é totalmente divindade. Isso aqui é chamado os ambientes ou palácios de Atzilut. Totalmente metafórico, não tem nada a ver com o palácio físico. Foram criadas sensações, digamos assim, de existência ligadas à emanação, que são uma estrutura de apoio para esses mundos inferiores. Criação, formação e ação. Essa estrutura de apoio, ela causadora de efeitos colaterais não percebidos pelas criaturas. Quer dizer que tem ali o componente que faz as criaturas existir, e tem aquele que causa neles uns efeitos colaterais que eles não entendem de onde que vem, mas vem do mesmo que os criou. Tem existir e tem ser conduzido. Então esse ser conduzido, que os mundos inferiores estão sendo conduzidos, depois deles já existirem, é de um grau intermediário que pertence à emanação, por um lado, não é percebido pelos mundos inferiores que nem o resto da emanação, por um lado. Por outro lado, ele não se sente ligado totalmente a Deus. Ele é feito para lidar com criaturas separadas. Então ele mesmo já valoriza o separado. Valorizando o separado, ele já não é totalmente divindade. Aquilo que é divindade valoriza a criatura como extensão do Criador. Agora, a interface intermediária que causa efeitos e conduz criaturas que já existem, valoriza elas um pouco mais. Por isso ela não é tão divina assim. Não sente tão intensamente a divindade. E também aqui diz, existe o grau denominado corpos, entre aspas, dos anjos, entre aspas, de Atzilut, da emanação, que eles têm um certo ego, certa percepção de criatura. Como está escrito em Job, que Deus condena os anjos também, ele critica eles. O que tem de criticar uma criatura que seria uma ferramenta na mão de Deus? Daqui deduz o Rebbe que eles não têm uma nulidade total a Deus, que nem uma ferramenta na mão do artesão. Ou que nem o dependente, a causa em relação à sua a consequência em relação à causa. Eles não estão nulos que nem a consequência para a causa. Eles têm uma certa percepção própria. Então, aqui não descreve quem são esses anjos e qual é a sua função, e também não cabe a nós. Apenas está citando que existe no mundo da emanação
dos dois tipos. Existe a essência da emanação, que é similar a Neshama, a essência da alma de uma pessoa, de um judeu, que sente-se parte de Deus e não valoriza nada como criatura, apenas como extensão do Criador. E existe as extremidades, quer dizer, os graus superficiais do ser, tanto no mundo da emanação quanto na Neshama da pessoa, que são experiências superficiais, que valorizam o supérfluo, valorizam a criatura, às custas de valorizar o essencial, o Criador. E por isso eles não são mais denominados de divindade. E sobre eles não cabe dizer aquilo que diz o Zohar, que Deus e suas luzes e suas ferramentas são uma coisa só. Porque eles não se sentem parte. Então não é possível denominar uma coisa só. Até aqui o Tânia